Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021 e hoje é celebrada a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo do 7 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a memória de Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, que nasceu em Pietrelcina, por isso que leva esse nome, adotou esse nome, o nome da cidade, do lugar onde ele nasceu, é o seu nome, mas Padre Pio viveu grande parte da sua vida em São Giovanni Rotondo, onde ele era frade e ele, muito jovem, recebeu os estigmas nas suas mãos de Jesus Cristo, as marcas, os cravos, onde o Cristo foi crucificado, ele teve nas suas mãos durante 50 anos. E Padre Pio dizia que ele não só tinha aqueles cravos, aquela marca, os estigmas, mas ele sentia as dores que o Cristo sentiu no Calvário. E eram tantas as dores que ele estava acostumado, que um dia ele precisou fazer uma cirurgia de hérnia e os médicos queriam ali anestesiá-lo, ele disse que não. Podia fazer a cirurgia sem anestesia, porque de dor ele estava acostumado. E essas chagas, os estigmas que o Padre Pio carregou, eram como se tivesse feito naquele momento. O Padre Pio, aquelas feridas na sua mão, as chagas do Cristo, não apodrecia. Era um sangue puro que jorrava ali e era a graça, a marca daquele homem que ele levou durante toda a sua vida. O demônio o perseguia, ele tinha vários momentos que ele pegava o demônio, aparecia para ele e o maltratava, batia no Padre Pio, porque o Padre Pio era uma pessoa fiel a Deus. Carregava estigmas, rezava segundo falas, ele mesmo disse que rezava 30 rosários por dia. Cada rosário são 4 terços. São 3 terços, e ele rezava esses 30 rosários por dia. Padre Pio também tinha o poder dele ler a mente das pessoas. Ele sabia, as pessoas quando procuravam para confessar ele já sabia os pecados. E isso ficou provado, né, quando o pai dele já estava à beira da morte. O pai dele suplicava por ele, que tantos milagres o Padre Pio fazia em vida, né? E tem um milagre muito famoso, que a criança estava engasgada para morrer, e o Padre Pio vai lá, a criança já desfalecida, o Padre Pio vai, tira aquela menina, ressuscita aquela menina, aquela criança volta à vida. E o pai dele pedia isso para ele, para que não deixasse morrer. E ele só dizia para o pai: pai, se confesse porque sua hora chegou e eu não posso fazer nada. E o pai, resistente, sem querer confessar, então o Padre Pio disse para ele: pai, eu vou dizer os seus pecados e você diz: perdoa-me, Senhor. E assim Padre Pio foi falando para ele os pecados que ele tinha, e ele foi pedindo perdão, reconhecendo o poder dado por Cristo a ele para saber quais eram os pecados, para que ele se arrependesse e entrasse na glória de Deus. Padre Pio também foi muito perseguido pela igreja,
porque as pessoas, o Padre Pio movimentou muitas pessoas ao seu redor, fazia muita caridade, e ali a igreja perseguia porque achava que as chagas que ele tinha nas mãos eram uma fraude. Mas quando foi com uma semana, quando chegou o momento, a hora dele morrer, as chagas desapareceram das suas mãos. E a graça de Deus, quando o Padre Pio recebeu o São João Paulo II, na época, um sacerdote novo, Karol Wojtyła, e ele vai dizer: um dia serás Papa. E foi o próprio Papa João Paulo II que no ano de 2003 beatificou São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio morreu em 1968, é um santo do século passado, né? Mas que viveu a graça de Deus. E a graça de Deus foi tão grande que, quando foram remover os restos mortais de Padre Pio de Pietrelcina, grande surpresa tivera que o seu corpo estava incorrupto, o corpo perfeito. Parece que o Padre Pio estava dormindo. Essa é a marca indelével de Deus para a sua igreja. Padre Pio está ali perfeito, e com o Padre Pio são mais de 2.000 corpos incorruptos que a Igreja Católica tem. Nenhuma outra religião do mundo, nada, ninguém tem essa marca de Deus na Igreja Católica, porque é a Igreja do Cristo, fundada pelo Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos nos inspirar e conhecer a história dos santos da nossa Igreja, porque assim, conhecendo a história dos santos, nós conhecemos a graça e o amor de Deus na vida de cada um. No Evangelho de hoje, Herodes, no final, diz que procurava ver Jesus, porque Herodes ficou sabendo das maravilhas, dos milagres, das curas, dos exorcismos que Jesus fazia, mas ninguém soube dar a resposta correta para Herodes. Achava que era João Batista, achava que era Elias ou outro profeta, mas ninguém deu a resposta, porque o próprio Cristo disse que ele era o Filho de Deus, o Messias. Que nós possamos reconhecer, assim como o Padre Pio, e carregar as cruzes que Deus coloca para cada um de nós carregar, para nós sermos fiéis, servos fiéis, e reconhecer que Jesus é o Messias, é o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.